Pai do Senhor, graças a Deus, né? Graças a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. O Senhor é grande, é tremendo, é fiel, é maravilhoso. Hoje eu estava aqui pensando, amados irmãos e amigos, numa data tão especial que foi para mim, né? E não tenho como esquecer dessa data, porque essa data me lembra tanta coisa na minha vida. Estava vendo agora, né, no calendário e recordando. Hoje é dia 3 de junho, quarta-feira. Hoje está fazendo 15 anos. 15 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Ao longo desses anos, eu pude contemplar, vivenciar, desfrutar de coisas maravilhosas, de bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida. E o que eu tenho é somente a gratidão a este Deus tão tremendo e fiel e justo pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer. Um abraço para o irmão Zé Benedito aí, Neguinho, que entrou agora aí na live, está aí participando. Eu quero compartilhar com você também, porque você também fez parte, tem feito parte da minha vida. Amados irmãos, hoje está fazendo 15 anos, dia 3 de junho. Foi no dia 3 de junho de 2005, às 6h20 da tarde, que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. O pastor que orou por mim, meu pai na fé, se chama Pastor Francisco Dácio. Foi aquele homem de Deus que me recebeu ali na sua casa e que estendeu a mão sobre a minha cabeça e orou por mim. Não só orou, mas teve muita paciência para trabalhar comigo, para me advertir, para me ensinar, para me corrigir, para me discipular. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Francisco Dácio, pela vida da irmã Socorro, da irmã Cisete, que me ajudaram muito, muito naquele tempo. Eu tive essas pessoas tão importantes, maravilhosas na minha vida. Não há como esquecer. Então, quero lembrar algumas coisas para edificação da minha, da sua vida, que eu sei que Deus vai edificar, baseado no Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor fala de uma entrega. Não é uma entrega qualquer, mas uma entrega plena, completa. Naquele dia eu entreguei a minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo. E ao longo desses anos tenho me esforçado para viver para Cristo Jesus, sacrificando vontade, desejos, prazeres, porque ao lado de Cristo eu passei a ter uma nova vida, uma vida abençoada, o qual eu desfruto a cada dia, a cada momento. Me tornei ministro do Evangelho. Hoje prego o Evangelho, falo do amor de Deus,
da graça do Senhor Deus, da mudança, da transformação que há no Evangelho de Cristo e que Ele pode fazer na minha, na sua e nas nossas vidas. Que este Deus é fiel e é maravilhoso. Pois bem, há 15 anos atrás, eu estava numa calçada, totalmente embriagado, quase 3 dias que bebia descontroladamente, pois fui escravo do álcool por muito tempo. E quando eu sentei naquela calçada, eu lembro como hoje, um amigo aí, vizinho, chamado Orlando, ele estava lendo uma Bíblia muito grande. E naquele dia, ele lendo aquela Bíblia, eu na calçada, tomado, ele falou, um pouco longe de mim, ele falou do amor de Deus. E também falou do amor ao próximo. E eu ouvi aquela palavra, e aquela palavra desceu meu coração. Aquela palavra, ela trouxe de uma forma na minha vida uma vida que eu não tinha. Ela apresentava um Deus que de fato eu não conhecia. E também um amor genuíno e verdadeiro. E eu levantei dali, mas levantei incomodado pelaquela palavra. Mas aquela palavra, ela chegou ao meu coração. Porque se tem uma coisa que a palavra de Deus faz, é alcançar o meu e o seu, nosso coração. Aquela palavra alcançou meu coração. Então eu entrei ali dentro de casa, tomei um banho. E naquele banho que eu tomei, eu meditava naquela palavra que ela martelava, como diz lá em Jeremias, que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E o meu coração era um pouco endurecido, então ela começou a bater devagarzinho. Então eu decidi naquele dia, quando eu falei com minha mãe que eu ia para a igreja aceitar Jesus, que eu ia ser um crente, ela viu que o estado que eu estava era um pouco forte. Disse, não, meu filho, deixa para você amanhã, quando você estiver melhor. E eu olhei para ela e disse, eu vou hoje, porque o dia é hoje. E o que a gente tem para fazer hoje não pode deixar para amanhã. Então eu levantei dali e saí. E tive um pouco de obstáculo para chegar na igreja por devido à embriaguez que eu me encontrava. Mas cheguei. Caí aqui, caí acolá, levanta aqui, acolá. Cheguei na casa do pastor Francisco Daço por volta das 6:30 da noite. Bati no portão. Ele veio até o portão, um pouco receoso, com medo. E eu perguntava, pastor Francisco Daço, ele olhou para mim e perguntou, o que é que você deseja, jovem? Eu falei assim, eu quero ser crente, pastor. Eu quero ser crente em Cristo Jesus. Aí o pastor olhou assim para mim e ele disse, mas você tem certeza? Eu digo, eu tenho certeza absoluta. Eu quero entregar minha vida a Deus hoje. E aí ele deixou lá de fora e o portão tinha um cadeado, aí eu fui mais ousado, né? Disse assim, pastor, dê licença aí. Aí puxei o portão, abri, caí de joelhos diante dele. Ele disse assim, pastor, ore por mim, porque eu preciso de Jesus e eu quero ter paz no meu coração, porque não tenho. Era 6:30 da noite ali, uma sexta-feira, e o pastor deixou um pouco de joelho ali, e eu fiquei de joelho ali por alguns minutos, e ele foi lá, pegou a Bíblia, a irmã Socorro olhou de longe, a irmã Cisete olhou de longe, mas o pastor disse, vamos orar por esse jovem.
E o povo ainda com receio a respeito disso, a respeito da minha vida. E eu totalmente embriagado. Mas eu lembro que ele abriu o texto da palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, e versículo 8, e versículo 9, e versículo 10. E ele fez a oração comigo. Ele ministrou esses 3 versículos para mim. E quando ele ministrava esses 3 versículos para mim, aquela palavra descia ao meu coração. E o meu coração se enchia mais. E eu lembro que quando ele terminou de pregar, ele perguntou mais uma vez, eu disse, eu quero, pastor. Eu quero ser um crente em Cristo Jesus. E então ele fez uma oração por mim. E eu abaixei minha cabeça ali, repeti aquelas palavras e depois pedi perdão a Deus pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Quando eu levantei dali, aí ia ter um culto de ensino, um culto de doutrina. E eu já fiquei pro culto. Já sentei ali, já fiquei pro culto. Tá certo que quando eu estava no culto, eu estava um pouco desorientado devido ao álcool em que eu encontrava, em que eu estava. Mas mesmo assim eu ouvi aquela palavra que ele ministrou. Algumas pessoas me viram na igreja, sentado. Alguns não entendiam nada, nem sabiam o que havia acontecido. E no final do culto, o pastor, ele me apresentou, dizendo que eu tinha feito uma decisão. Eu fiz uma escolha, faz 15 anos. Se você não fez essa escolha ainda, faça essa escolha. Durante aqueles anos, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma tão grande e maravilhosa. Ele começou a trabalhar a minha libertação, porque não era fácil. Porque quem já viveu no alcoolismo, quem já consumiu álcool, sabe que não é da noite para o dia que vem a libertação. Você vai ter que trabalhar muito isso. E era oração, era jejum, era campanha que eu fazia com a irmã Maria de Bia, que era a dirigente do Serviço de Oração na época. Era visitando a casa do pastor, ele me ensinando a respeito da palavra de Deus. E foi com isso que eu conheci o Evangelho de Deus, onde Jesus fala no capítulo 8 e no versículo 42, conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E então eu comecei a conhecer Jesus. E o amor de Jesus que está em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu vi falar dessa vida eterna e do amor de Deus por a humanidade, o qual seu Filho Jesus se entregou, eu começava a entender de fato o propósito de Deus na minha vida, nas nossas vidas e na sua vida. E entendendo este propósito, eu comecei a assimilar algumas coisas que havia acontecido na minha vida e também alguns livramentos que eu tive e eu não entendia. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo. Tudo aquilo era Deus demonstrando o amor dele por mim. É dele demonstrando o amor dele por você, pela sua casa, pela sua família. Porque se tem uma coisa que Deus tem, é propósitos. Ele tem propósito para mim, ele tem propósito para você, ele tem propósito para a sua casa, para a sua família. Aleluia. E eu fui entendendo isso.
eu fui entendendo e conhecendo o amor verdadeiro, genuíno, fiel que Deus tem. E graças a Deus, aleluia, começou então uma luta, começou então um desafio que não era fácil, porque agora eu estava em processo de libertação. E esse processo de libertação, ele tinha alguns períodos, porque agora eu estava lutando comigo mesmo, acerca da vontade, do desejo que eu tinha dentro do meu coração. Não era fácil. A cidade em qual eu morava na época, muitas pessoas me conheciam, sabiam da minha vida e como era a minha vida conturbada devido ao alcoolismo. E então eu comecei a me afastar, como diz a Bíblia, fugir de toda aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu comecei a selecionar as minhas amizades. Porque eu pensava que eu tinha amigo, mas eu tinha companheiro. Companheiro de esquina, companheiro de noite, companheiro de bar. Mas eu não queria companheiro, eu queria um amigo fiel e verdadeiro que andasse comigo. Aí encontrei um provérbio que dizia na palavra do Senhor: porque é na aflição que nasce um irmão, e há um amigo mais chegado do que o irmão. Então eu encontrei Cristo Jesus falando comigo num livro de provérbio. Só que meu coração era receoso, cheio de desejo. Aí ele falou em provérbio dizendo: filho, dai-me o teu coração. Naquele dia eu ofertei o meu coração a Cristo. E Cristo passou a habitar dentro do meu coração. Então eu comecei a pedir ao Senhor, nas campanhas de oração pela madrugada, nas campanhas de oração pelo meio-dia, nas campanhas de oração pela noite. E orava constantemente, porque a luta que eu estava travando era muito complicado, muito difícil. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá graça. E foi a graça do Senhor Jesus que me ajudou. Louvado seja Deus. Que me libertou. Que fez com que a minha vida fosse redimida da perdição. Como está no Salmo de número 103, versículo 4, se eu não me engano. Porque ele redime a tua vida da perdição. Então a minha vida foi redimida da perdição. E aí começou o trabalhar de Deus. Aleluia. Aquele outrora que carregava 1 litro de cachaça debaixo do braço, que andava de pé descalço, com a camisa no ombro, para cima e para baixo, sem ter destino, sem ter rumo, sem ter direção, e que andava pelas ruas daí de Francisco Santo, gritando, como eu gritava no meio das ruas, dizendo: eu não quero nem saber quem foi que pintou o céu de azul, eu quero é o resto da tinta. Eu fazia muitas vezes isso dentro dos bares, gritando na rua. Mas eu lembro que quando Jesus tocou em meu coração, que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, agora eu coloquei o litro de cachaça de lado. Tudo aquilo eu coloquei de lado e passei a andar com a Bíblia Sagrada. Malaquias 3:18 diz assim: olharás agora e verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e entre o crente. Jesus fez uma mudança. Jesus fez uma transformação. Mas sabe por que Jesus fez uma mudança e uma transformação? Porque eu permiti. Eu permiti que ele viesse morar. Eu permiti que ele viesse trabalhar. Deus não trabalha contra a vontade de ninguém. Disse o Espírito Santo, aleluia, dizendo lá em Zacarias, dizendo que não é por força, que não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus.
essa obra dessa regeneração, somente Deus faz. Louvado seja Deus, quando você oferece a sua vida para Ele. Eu ofereci a minha vida. Hoje eu posso dizer, como Paulo falou nas cartas aos Coríntios, dizendo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo passou a viver em mim. Hoje, os meus sonhos, projetos, realizações, foi Deus, tem sido Deus e continua sendo Deus. Aleluia, vivendo na minha vida. Mas eu lembro de algo que marcou grandiosamente. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe ficou sabendo que eu agora era crente, eu lembro que quando eu deitei naquela noite, eu dormi, mas quando foi umas 2 horas da manhã, o meu sono fugiu. Meus irmãos tinham saído para a festa e tal, e eu tinha ficado em casa. Eu lembro que eu vi quando uma pessoa passou por baixo da minha rede e fui até um chaguão que tinha lá próximo do muro. E lá aquela pessoa sentou. Eu levantei dali, né? E fui. Quando eu cheguei lá, era a minha mãe que estava lá, sentada naquele chaguão aberto, dava para ver as estrelas ali do céu. E eu cheguei e coloquei a minha cabeça no colo dela ali. Nunca vou esquecer dessa cena. Aí eu coloquei a minha cabeça no colo dela e ela começou a pegar no meu cabelo ali, mexer. Quando eu olhei para cima, ela estava chorando. Então eu perguntei para ela por que ela estava chorando. Ela disse: olha, meu filho, faz 9 anos que eu me sento aqui e eu pergunto a Deus aonde é que você andava, o que é que você estava fazendo e se ainda estava vivo. Aquilo foi o suficiente para o meu coração apertar. Então eu comecei a chorar e a lembrar de livramentos que Deus tinha me dado nas noitadas, pelas madrugadas, nas calçadas caído, nos acidentes. Eu comecei a refletir e eu entendi que tinha alguém, de fato, que se importava comigo, que me amava, que se preocupava, e eu simplesmente por estar sendo e ter sido escravo da bebida, do álcool, das drogas, eu não conseguia ver o amor, a preocupação, o carinho, o afeto que ela tinha por mim. Eu com a cabeça no colo dela, eu parei para poder puxar o fôlego, para poder respirar, porque ficou complicado, né? Como está ficando preocupado agora, eu estou um pouco emocionado, porque para lembrar disso não é fácil. Mas eu lembro que eu olhei para ela e disse: nunca mais. Não sei se você já disse isso, mas eu disse para ela: nunca mais, minha mãe, a senhora vai se preocupar comigo. Nunca mais eu vou lhe dar esse tipo de preocupação. Agora eu vou viver, mas de uma forma diferente. Eu vou viver, mas é para Cristo Jesus. E comecei, abracei o desafio, abracei a obra de Deus. E Deus foi confirmando os meus passos
Salmo 37 diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. E Deus vinha confirmando os meus passos, passo a passo. E comecei então dedicar uma vida ao Evangelho, ao trabalho social, a pregar o Evangelho. Graças a Deus, fui ordenado, fui convocado, servi a igreja, ao Evangelho de Cristo Jesus. Casei, trabalhei como missionário no Caldeirão das Oliveiras, construí muitos amigos, muitas amizades naquele local. Depois fui transferido para Luiz Correia, trabalhei em Luiz Correia como missionário. Depois fui para Padre Marco, aí conheci um povo maravilhoso, abençoado, que não tem como esquecer. Ao longo desses anos, gerei muitos filhos na fé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Trabalhando como missionário, eu construí muitos amigos, muitas amizades. Terminando ali em Padre Marcos, eu fui transferido para Francis Santo, agora fui presidir um campo. E no 87, trabalhei 2 anos e 8 meses no 87, presidindo agora um campo. 87 passou a ser campo, passei a trabalhar ali. Louvado seja Deus, trabalhando com pessoas maravilhosas, conhecendo pessoas, amizades. Louvado seja Deus. Então eu fui cooperador na minha cidade, eu fui porteiro na minha cidade, eu fui diácono na minha cidade, eu fui presbítero na minha cidade, eu fui missionário na minha cidade, eu fui evangelista na minha cidade, fui pastor na minha cidade. Sabe quem é que eu devo tudo isso? A Cristo Jesus. Antes era um bêbado, drogado, alguém que não tinha futuro. Aí Jesus pega lá da sarjeta, pega lá das calçadas, pega lá do mundão, pega lá dentro dos bares e traz para a sua luz. Se isso não foi Deus, quem foi? Eu nunca teria condições, de maneira nenhuma. Se sou algo, é porque Cristo habita verdadeiramente em mim. Eu quero dizer para você nesta noite, o mesmo Jesus que mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos, quer mudar a sua trajetória, a sua história. E ele começou a escrever de novo. E ele tem escrevido. Hoje eu moro em Goiânia. Hoje eu não estou à frente de um trabalho. Estou como um itinerante. Estou como um pastor itinerante onde auxilio. Pastor Christian. Auxilio também uma amiga que a gente tem por aqui, uma pastora. Ajudo. 2 igrejas. Quando eu não estou pregando numa, estou pregando na outra. Estou auxiliando um. Estou fazendo trabalho de visita, estou fazendo live, estou pregando, estou trabalhando. Mas Jesus, nunca deixei nem deixo. Sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. E eu devo ao meu Cristo, às pessoas amigas que me ajudaram, que me estenderam a mão, que me abraçaram. Há um casamento maravilhoso que eu tenho, uma esposa linda que eu tenho, que Jesus me deu. Tudo isso foi o Senhor. A Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu entreguei. E confiei. E o mais, foi Ele quem fez. O versículo 4 diz assim, deleita-te no Senhor.
e Ele concederá o que deseja o teu coração. E o Senhor foi realizando passo a passo no meu coração. Foi realizando cada desejo, cada sonho, cada projeto no meu coração. Vale a pena. Pergunta se eu me arrependo de algo. Não, eu não me arrependo de nada. Sabe de que eu me arrependo? De não ter entregado a minha vida a Cristo Jesus antes. Porque eu antes não tive. Mas eu sei de uma coisa. Foi no tempo certo. Foi no momento certo. E hoje eu sou feliz. Me sinto feliz pela mudança que Cristo Jesus fez na minha vida. E agradeço de coração Pastor Francisco Daço, que é um pai para mim. Agradeço ao pastor Romário, qual trabalhei 7 anos e meio com ele, abraçando mais ele, sabe? Agradeço o pastor Francisco Manuel, sabe? Que foi um pai, foi um avô, foi um amigo. A gente brincava muito, contava muito piada indo para Luiz Correia, dentro daquele carro. Agradeço também, não posso deixar, ao saudoso pastor Vicente. Me ajudou, me discipulou, meu Deus. Quando eu chegar lá na glória, eu tenho um abraço reservado para ele, se Deus quiser. Pastor Vicente, toda a sua família. Agradeço de coração, pastor Leôncio, pastor Rufindo, muitos amigos, saudoso pastor Luiz Pereira, que me abraçou já nos últimos anos. Conheci, foi um paizão, foi um amigo muito próximo. Agradeço também pastor Orlando, que voltou, graças a Deus, que está aí nas suas lives, me ajudou também muito. Eu tive amigos, eu tenho amigos presentes que oraram, intercederam por mim. E graças a Deus, eu estou falando para vocês hoje. Foi 15 anos. Esses 15 anos estou eu compartilhando com cada um de vocês hoje, às 6 horas e 35 minutos. Faz 15 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Um abraço para o irmão Adailto, um abraço para o irmão Neguinho aí, e para todos vocês que vão compartilhar um pouco do meu testemunho. E eu agradeço a Deus a cada dia, a cada momento, e oro por cada um de vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui em Goiânia, mas não deixei de fazer a obra não. E continuo orando por vocês. E quando vocês dobrar os seus joelhos, lembre de mim, porque eu lembro de vocês sempre. Eu levo vocês, não só aqui, mas nos meus joelhos, quando dobro e oro. Agradeço a Deus pela família que eu tenho, pelos meus irmãos, pela minha mãe, pelos meus pais, que me ajudaram, que me apoiaram. Graças a Deus, sou feliz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, fica um abraço bem apertado do evangelista Marcelo. Deus abençoe.